pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, projeto novo, saindo do forno, né. Estamos ainda queimando os dedinhos, testando, né, as temperaturas, testando a textura do bolo, do pudim, seja lá o que for, mas estou muito feliz, porque esse projeto em concreto, Herança Viva, é um projeto que eu entendo hoje que nasceu no coração de Deus, não no nosso. E conforme nós formos conversando aqui ao longo de nosso bate-papo, vocês vão entender um pouco melhor tudo isso que a gente está falando para vocês, tudo isso que a gente quer falar para vocês, né? Eh, a gente tem pensado já de um tempo para cá, as pessoas que lidam com crianças, os ministérios infantis de igreja, professores, educadores, recreadores, contadores de história, a gente tem se preocupado muito hoje com as nossas crianças, né? E a gente não quer terceirizar algumas coisas e também a gente não quer que eles se percam, porque a infância é algo muito, muito maravilhoso, né? Então, o Herança Viva é esse projeto que a gente ainda está tanteando a liga, tá? Mas enfim, a gente já tem a receita, né? E, enfim, eu vou tentar ser objetiva aqui, mas primeiro eu vou pedir para a Ene, para ela se apresentar, porque é o seguinte: o Herança Viva, Cultura Criativa, é um projeto focado em treinar, formar, educar adultos, né? Só que esses adultos, eles serão formados, educados, ou seja lá o que, conscientizados para cuidar de crianças, certo? Então, basicamente, claro que dentro de todo esse escopo, a gente quer conversar com os pequenininhos também, porque é o nosso, né? Tanto a Anne como recreadora, contadora de histórias, tia de escolinha, mãe, gestante. E Somos eu, o né? combo, Sou sou um o combo, combinho, né? né? Somos o Eu que já combo. passei pelas fases, ela já passou, que ela já tem um filho grande, né? Mas eu tô aí com um pré-adolescente, também tia da escolinha, professora, né? Lido muito com mães e pais, né? Então, acho que tá interessante aqui. Mas antes da gente ir se aprofundando, como eu disse, eu quero que vocês conheçam, né? O outro A lado do Anne! Herança Viva, a Ene, né? Eu sou a Eli, ela é a Ene, ela é a Ene, eu sou a Eli. E bom, eu vou pedir para a Ene falar dela, depois eu falo de mim. Mas é isso, Ene. Se apresenta, fala aí do projeto também, fala de você também para a gente ir conhecendo. E eu estou muito honrada mesmo. Depois eu vou contar para vocês como aconteceu aqui. Ela vai contar o lado dela, depois eu conto o meu. Mas eu estou muito honrada mesmo de ter a Ene nesse projeto. A Estou gente fala que feliz. são coincidências que Deus nos fazem, né? Coincidências para ligar os propósitos. Eu estou muito feliz de estar aqui participando do projeto. Como ele falou, é um projeto que eu acredito que veio do coração de Deus, né? Para todas Com as certeza. pessoas que trabalham com crianças, que têm a fé firmada no Cristo, que sabe, né? E que o mundo está cada vez mais difícil. Mas quando a gente se molda realmente na palavra, quando a gente pensa na criança como uma criança que está em desenvolvimento, que está caminhando, né, conhecendo cada vez mais Jesus, a gente começa a olhar com ela com mais carinho. E bom, vou falar como tudo começou, Diga, a diga, minha diga. trajetória. Para quem ainda não me conhece, está me conhecendo agora. Eu sou a Viviane, mais conhecida como Anne, pelas crianças, pelos pais. E assim, quando eu me converti, meu filho era pequenininho, né? Então eu comecei a ir para a igreja para conhecer um pouquinho mais. E também é a mesma história. Estou falando que Deus ele une propósitos, né? E eu fui me apaixonando com o ministério infantil. E nesse decorrer eu fui apresentada em base missionária, né? E eu fui me apaixonando cada vez mais. Quando o meu filho tinha 5 aninhos, aproximadamente, eu estava pensando em fazer faculdade, qual que eu ia fazer. Mas só que lá na base eu já ajudava os obreiros e os missionários com as crianças, e eu fui me encantando. Então surgiu a oportunidade de um treinamento lá no Paraguai e na Argentina, onde eu aprendi o que era recriação, Uau. como é que olhar a criança. A gente teve os práticos, né, na comunidades indígenas, que lá era o Tupi-Guarani. E de lá, sabe quando você se entrega para Deus e fala, Deus, eu quero isso?
E lá Deus me deu uma palavra, falando que quando eu chegasse em casa, eu ia ter um presente. Isso também é um testemunho que Deus faz quando a gente realmente está assim, não, eu quero fazer, né? Eu estou disponível a fazer. Que a gente fala que Deus, ele olha aquele que está disponível. E aquele que está disponível, ele vem capacitando cada vez mais. Antes de ir para o treinamento, que era por média de uns 14 dias, eu fiz a prova do Enem, mas só para fazer, para saber como eu estava, pensando em faculdade. Tinha colocado lá pedagogia, RH e acho que é outro curso que eu nem me lembro mais, assim, as 3 opções na época. E em 2014, em janeiro, cheguei lá, né, em casa, depois do trabalho, né, a faculdade me ligou, faculdade do lado da minha casa, 15 minutos a pé, consegui uma bolsa 100% pelo ProUni. E eu não fiz a inscrição, quem fez foi minha ex-cunhada na época, que ela também estava nesse processo de bolsa, vendo faculdades, viu que eu consegui passar com uma nota ótima. Pessoal, não me fale como eu passei, só sei que eu passei. E assim, e nesse mesmo ano eu ganhei a bolsa 100% para fazer pedagogia. E isso foi muito legal, porque eu juntei, né, as fases, assim, o desenvolvimento aprendizado da faculdade junto com o prático na base missionária. Então, a gente foi trabalhando com as crianças, não somente lá da região da Cracolândia, que era a região que a gente atendia. Hoje, infelizmente, já não estamos mais lá, mas o pessoal que participou se afastaram, né, para outros estados, outros países, e a gente viajou bastante para outros estados, para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Amazonas. E com isso eu fui aprendendo um pouquinho junto com a faculdade de pedagogia. E conforme a gente vai caminhando, né, a gente vai percebendo a necessidade que a criança tem, não somente de ouvir a palavra na igreja, mas de viver e conhecer essa palavra no seu dia a dia. Com certeza. E, bom, vocês já viram um pouquinho, só vou pedir para ela falar o que ela faz hoje a nível profissional, tá? Que ninguém tá aqui para brincadeira, mocinha, né? Mas Nós somos. Fala um pouquinho do N Diversão, né? Conta aí pra gente, porque isso tudo também é importante para esse projeto que a gente tem. Tudo conversa. Tudo conversa. Então, eu comecei a fazer recreação, né, mais nas bases missionárias, dar treinamentos, né? E em 2019, eu fiquei sem trabalho na escola e pensando, e agora o que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Bom, sei brincar. E foi quando eu comecei a fazer recreação corporativa, que era nas festas de aniversário. Tinha aqui em São Paulo, eu não sei a região que vocês estão, mas aqui na região central, antes da pandemia, tinha aquelas contações de história nas feiras dos livros, onde eu também participava. A agência que eu encontrei me deu essa oportunidade de estar lá. E depois, com todo aquele aprendizado que eu tinha, né, de base missionária, eu entrei em festas corporativas, vivendo que era um negócio muito legal. Eu me identifiquei muito, mas muito mesmo, a ponto de falar assim, bom, tô gostando do que eu tô fazendo, tá dando uma renda boa, então agora eu vou começar a minha empresa de recreação infantil, que é a Ani Diversão. A gente atende toda a região metropolitana de São Paulo, fazendo festas, eventos corporativos, reunião de amiguinhos. A gente sempre tá lá oferecendo, além da contação de história, muitas brincadeiras, também oficinas, várias coisas diversas, assim, para um universo infantil. E a gente também capacita, né, pessoas para estar fazendo esse trabalho junto com a gente, porque apesar de ser brincadeira, não é uma brincadeira. Tudo é com propósito. Uma coisa que eu aprendi nesse decorrer, porque tudo que a gente faz com a criança, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, tudo é muito pensado, elaborado. Na hora que a gente está lá fazendo as atividades para as crianças, tem que pensar, o que eu quero com isso? Quando a gente até vai contar a historinha bíblica, pensar, eu estou contando essa história somente para passar tempo, ou a criança vai aprender algo com isso, algo que converse com ela. Então, isso é muito importante também no nosso contexto atual. E nós que estamos, né? Procuramos estar do lado do bem, né? Sim! Do lado do bem, né? Para mim, o lado do bem nesse papo aqui é deixar nossas crianças serem crianças. Sim.
né? É aquilo que Que diz elas Eclesiásticos, né? tudo tem o seu tempo certo. Então, o bem para mim é deixar a criança ser criança, num ambiente onde ela possa estar cuidada, protegida, amparada, né? Até nas suas questões mais complicadas, que ela consiga ter ali um amparo, que ela consiga ter lúdico, que ela possa brincar, que ela possa se divertir, que ela não fique doente, gente, da cabeça antes do tempo, né? Enfim, são muitas questões, né? Só que você disse uma coisa aqui que eu a gente já vai entrando aqui num conteúdo bem mais profundo. Tudo é pensado. Então, o Uhum, lado do mal, gente, também tá tudo muito bem pensado, uhum, tá? E aí é onde eu entro falando um pouquinho a minha experiência e da minha parte, né? Por que que o Herança Viva tá aí, né? Eh, eu, sempre tive essa preocupação de proteger, cuidar, né, essa coisa da as nossas crianças. E chegou um ponto, N, que eu fui percebendo que o maior problema estava na gente, no adulto, no pai, na mãe, no tio, na irmã mais uhum. velha, o irmão mais velho, quem cuida, né, o adulto, o maior, o mais jovem. Então, e a gente já vem vendo algumas coisas há muito tempo já, quando a gente tinha Muito. lá Super Nanny na televisão, lembra? Na televisão ainda, Lembro, né? Super Então, a Nani, Super Nanny, ela entrava nas casas e quem ela educava? os pais. Quase praticamente. Os pais. Quando o problema não eram os pais, aí sim a gente podia perceber que a criança tinha alguma questão, precisava de um suporte terapêutico, mas geralmente 90% eram os pais. Então eu, desde a minha formação, né, me formei em teologia, hã, mais por conhecer a Deus do que por qualquer outra coisa, mas isso me trouxe outras questões, né, como a parte da literatura, a parte também de aconselhamento, que hoje é o que eu faço, Uhum. consultoria para mulheres, para empreendedoras, mães, que geralmente estão trabalhando em casa, então esse é o meu trabalho hoje, né, ajudar essas mulheres. E eu sempre me esbarrando na mesma questão, meu filho está impossível, meu filho isso, meu filho aquilo, e quando a gente ia ver, não era bem o filho, era alguma coisa, né, que entre ali no relacionamento da mãe, do pai com a criança. Então, eh, o Herança Viva foi nascendo antes mesmo de eu entender o que era, porque eu queria falar com pais, mas eu entendia que faltava um raminho, um bracinho ali, né. E aí foi há uns anos atrás, já passando 2022, acho que a gente se conheceu numa Foi feira, né, uma feira de de empreendedores. empreendedores. E o que me surpreendeu foi ver a N ali com o seu standzinho, com seus fantoches, assim, todo mundo vendendo um monte de coisa e eu sou recreadora, contadora de histórias, eu vendo fantochinhos, eu tenho isso, tô publicando um livro e tal. Eu falei: "Meu Deus, uma mosquinha branca aqui, deixa eu pegar o contato dela, né". E foi interessante porque a gente não se viu mais, a gente Foi. não conversou muito, mas um ano ou 2 depois, alguém me chamou. Eu tinha dado uma palestra até para empreendedores ali, nem tinha feito nada relacionado à contação de história, mas por a gente ter conversado, eu sei que 1 ou 2 anos depois alguém me chamou para me falar: "Olha, a gente vai ter uma agenda para contadores de história", foi a N que indicou, a Viviane. Aí eu: "Nossa, legal". E eu fui fazer esse job, esse trabalho, foi muito legal. E assim, a gente sempre de vez em quando trocando uma figurinha, né. E aí, no final desse ano passado aqui, 2025, bateu forte mesmo, eu falei: "Meu, tem que startar esse projeto", e só vinha a N na cabeça, né. Só vinha a N, "Vamos, não, vamos falar, vou falar com a N, vou falar com a N". Não por falta de opção, porque a gente conhece muitas pessoas que estão Muita que gente. são sérias mesmo, que estão para fazer, né, mas vinha só a N na cabeça. Então eu bati um fio pra N, quer dizer, mandei um WhatsApp, né, e a gente marcou, a N topou, né, então a gente nesse começo agora, nesse primeiro semestre, nós montamos, né, conversamos, oramos, pensamos em tudo, né. E eu fiquei muito feliz quando você topou, isso que É. foi o legal para mim. Porque, assim, o que eu falo que Deus, ele faz tudo do jeitinho dele, né. Muitas às vezes a gente fica afobada com algumas novidades que vêm surgindo, porque, assim, o que que me levou, assim, a querer mais, assim, estar participando, porque eu já sentia muita falta, né, de estar viajando, estar em contato com as crianças, estar ministrando com a palavra de Deus por conta da empresa.
A gente que trabalha com recreação, com eventos, todo final de semana a gente tá lá, né? Fazendo festa, organizando aquela correria. Aí eu já tava em oração. Pra Deus fazer outro novo tempo, assim. Aí depois eu descobri a gravidez, aí eu, nossa, Deus, e agora? Vou ter que repensar tudo. Aí foi quando surgiu, né, esse convite, que eu até falei pra ele, falei, se não é um convite, isso é um presente de Deus, tá me dando outro presente. E eu achei muito legal a proposta. Era uma coisa que já vinha batendo assim no meu coração, uma coisa que eu acredito. E quando ela falou herança viva, eu falei, é isso. É isso, porque a gente não sabe, né? Mas só pelo nome herança, os nossos filhos são uma herança. Mas eles não vão pegar essa herança quando a gente partir, eles vão continuar aqui, transmitindo aquilo que a gente ensinou, transmitindo aquilo que ele viveu através, né, da palavra e também com a gente mesmo, com os pais. Então, assim, isso me pegou muito forte. Eu falei, não, eu vou. Eu vou. Assim, e aí ele também tem me ajudado, tá, pessoal, na questão de ajudar empreendedores, tá, a se organizar com o tempo. Mãe empreendedora, trabalha em casa, tem estoque em casa, tenta se organizar e ficou grávida e já, essas coisas, a gente tá ali. A gente tá Tá ali, junto. trabalhando bastante. E ela me ajudou também também nessa mentoria, né, que a gente tá fazendo. Foi uma coisa muito legal que eu consegui me organizar um pouco melhor, consegui me entender melhor, na questão da clareza, né, de organização, de tudo, foi muito legal. Então também fica essa dica para vocês. Tamo junto. É, E assim, como eu falei, é um presente. eu É um até presente. foi interessante, porque eu tinha um e-book ali, um projeto, porque a pessoa que escreve, né, ela tem essa. Eu tenho que É. escrever. Então, eu montei ali um materialzinho bem básico, né? E nunca tinha ido atrás. Montei até uma página web para eu, né? Se alguém me perguntasse, eu tenho aqui um projeto, né? Mas eu nunca divulguei. E era uma coisa muito minha, muito pessoal, né? Então, a partir do momento que a Anne entrou, porque a Anne topou assim no projeto, então a gente já começou a trocar figurinhas, né? Então, o Herança Viva nasceu dessa troca de figurinhas. Não é mais um nome que eu já tinha. A gente foi cogitando, né? A gente foi pensando em nomes, em cores. Mas, assim, ela foi me dando a liberdade também para eu ir criando, né? Sim. E a gente foi conversando. Então, eu falei, vai ser legal, porque eu vou assumir essa parte do contato com os pais, com as lideranças, né, dentro de casa, que é essa extensão, né, que é o que a gente tem trabalhado lá na nossa página, lá no Insta. Então, você pode encontrar a gente lá, herançaviva.c, tá? Que é o de cultura criativa, né? E esse conteúdo, né, que eu falei, meu, agora eu vou focar aqui nessa parte e você, né, vai desenvolvendo aí esse lado, né? Então, o Herança Viva hoje a gente tem esse projeto inicial, que é esse treinamento, por assim dizer, né, para pais e voluntários de Ministério Infantil. Então, enquanto eu estou ali conversando com os pais, explicando algumas questões, gente, com essas telas, Ah, essas telas é o que com me. esses Roblox, Discord, gente, é um perigo, o negócio tá muito feio. Não. O meu filho Tá. é uma carta aberta ali comigo, tanto é que ele usa Muito feio. minha conta para tudo. Uhum. E eu peço para ele me explicar, né, o que está acontecendo e tal. Gente do céu, as nossas crianças, vocês não têm ideia do tanto que eles estão sendo bombardeados nas redes. E a gente acha que ele está lá dentro de casa, pelo menos está dentro de casa, está seguro. Não está mais. Então, porta aberta em casa sempre. Tá conversando com os amigos, eu quero escutar. Ah, eu vou pôr o fone. Pode pôr, mas eu quero ver quem tá ali com você e eu tô te ouvindo. O que Sim. você tá respondendo. E quando eu vejo que a resposta tá muito evasiva, eu já colo ali. O que fulano falou? Gente, é sobre isso. E a gente, entre os pais, os amigos, a gente tem conversado, hein? A gente tem conversado. Eu falo muito para alguns pais de amigos dele. Eu falo assim: olha, se você perceber qualquer coisa, fala, Uhum. sabe? Fala, porque a gente não tá vendo tudo. Então, se você vê alguma coisa estranha que ele tá vendo, ou eu ver daqui, a gente se comunica. A gente fez um Isso. grupo para isso, Mas é para importante. preservar. Só que essa preservação, sem a sua presença, não é nada.
E aí a gente entra nessa tensão, né? Tela presencial. Então, eu até recentemente a gente fez um postzinho lá, né? A criança não quer só presente, ela quer presença em casa e no dia a dia, quando a gente quer proporcionar coisas para eles, né? A Iene vai falar um pouquinho mais aí para gente sobre a importância na cabeça da criança dela não ser só passiva ali assistindo, mas ela participar, né, da experiência, viver. Eu quero que você traga um pouquinho também essa questão do desenvolvimento cognitivo, o prejuízo É enfim, muitas, muitas, eu muitas eu coisas. sei, mas eu quero ouvir aí. E também para compartilhar com vocês, é até um alerta, né, a todos os pais e todos os profissionais da infância, sendo em diferentes áreas, voluntário ou não, todo aquele que tem contato com criança. Bom, segundo Vygotsky, né, que a gente não pega também ideias da nossa cabeça, é tudo com teórico, de acordo com a palavra, contextualizado, estudado. De acordo com Vygotsky, né, o mundo da criança é o brincar. Então, a criança, desde o útero, ela já vai começando a se entender, né, com seus toques meus na mãozinha, começar a se desenvolver ali dentro da barriga. Ela já está começando a ouvir depois de um certo tempo. Então, ela já começa, né, do útero mesmo, a ter contato com as questões em sua volta. Depois, quando ela nasce, a criança, ela ainda não está com o cérebro totalmente desenvolvido. Um ser humano só fica com seu cérebro desenvolvido totalmente a partir dos 24, 25 anos de idade. Então, olha só, pessoal, uma criança com 1 ano tem um cérebro funcional para isso? Não tem. Uma criança de 24 anos. Não, menos ainda. E o que acontece? Quando a gente está brincando, está tendo aquela vivência, principalmente os bebezinhos, porque a vivência da criança é sempre a partir dela para o externo. Então, o bebezinho nasce e tá ali brincando com as mãozinhas, descobrindo a mãozinha. Começa a brincar com o pezinho, né, com o bracinho. Vocês já viram o bebê brincando? É a coisa mais linda. Eles pegam os objetos, joga, será que volta? Não volta. E vai testando. A Aí parte das risadas é também, uma né? delícia, Ai, as aquelas descobertas, gargalhadas, né? As descobertas. Então, sempre a partir do quê? Da vivência. E é até bíblico isso, sabia, Eli? Porque lá quando Deus ele fez o homem e a mulher, ele tinha um tempo para passar com o homem e com a mulher, para a gente poder também aprender junto vivendo com ele. E a mesma coisa o ser humano. O ser humano ele já não nasce sabendo falar, andar, ele vai aprendendo através de quem? De quem está em sua volta, dos pais. Então é a partir da vivência, da brincadeira, que a criança vai desenvolvendo. A partir dos 2 anos de idade, é que o cérebro da criança já está um pouquinho mais desenvolvido, já, né, tem um pouquinho, já pode liberar um acessinho assim, bem curto de tela, mas é assim, tela grande, não dê celular, por favor, e vamos deixar a criança brincar. A primeira infância é um terreno que a criança, ela ainda tem aquela questão do lúdico muito latente, sabe? Assim, ela não consegue discernir o que é real e o que é fantasia. E que é o imaginário. Ela não consegue, então para ela é uma coisa só. Vocês podem ver que é muito natural a gente ver crianças, 4, 5 aninhos, que gostam de assistir aqueles desenhos de super-herói, colocar aquelas capas e ficar correndo na casa achando que vai voar. Eu brincava de Jaspion. Não é? De Jaspion. As meninas, sei lá, eu sou aquela princesa. Mas eu sou das antigas, né? A gente é das antigas. A gente tinha os Jaspion e os Changermans, que essa geração nem sabe o que é. Mas eu sei era o a que Lady é. Marmalade lá, e a minha prima e meu irmão, e meu primo, a gente brincava, subia no sofá, fazia... Eu era Power Ranger rosa. Que legal, gente. Está quase ali, ó. Então, assim, mas o que acontece? Antigamente, a gente não tinha tela tanto assim na nossa mão. A gente tinha horários para poder assistir. E a gente tinha essa questão de poder brincar com outras crianças, acessibilidade. A gente vinha de famílias com muitos irmãos, muitos primos, então a gente tinha aquela convivência familiar, né, com mais crianças. Atualmente não. Atualmente as crianças são muito presas em casa. E muitas vezes os pais, né, pela demanda, eles acabam dando telas porque é mais cômodo. Mas até onde é mais cômodo para a criança? Né? A gente tem que pensar nisso também. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente. Você usou, né? O mundo da criança é o brincar. É o brincar. Se a criança ela é privada do brincar, ela... quais seriam os possíveis malefícios, né?
acaba que quando a criança ela não brinca, ela não desenvolve a questão do raciocínio lógico, porque ela não está tendo aquela interação. Ela acaba não desenvolvendo a emoção, né, a inteligência emocional, acaba não entendendo muito bem seus próprios sentimentos. Isso prejudica na fala, no desenvolvimento cognitivo e no motor também. É muito triste, eu falo como recreadora e pedagoga também, né? Quando eu vou fazer festas, e eu vejo crianças de 5 anos que não sabem correr. Vocês têm noção que é uma criança de 5 anos não conseguir correr? Você não consegue brincar de um Como assim? pega-pega. Ela anda, Ela, mas ela não consegue correr, tipo, se desviar um pouco do amiguinho. Elas tropeçam, caem, vivem caindo. Não tem a questão da coordenação motora desenvolvida com 5, porque 6 geralmente anos. isso acontece com 2 até 3, né? Isso de correr, cair, mas uns 5 Com já. 5, eu tô falando sério. As crianças Olha, têm gente, desaprendido a vocês têm brincar. noção disso? Entendeu? Tá muito grave mesmo. Aí você pensa, a criança ela não tá brincando, mas ela tá lá quietinha, tá bem. Não, ela não tá bem. Ela precisa de você, papai e mamãe, ter um tempinho com ela, né? Porque Ela muitas precisa vezes fazer não uma tem. arte, né? Ai, tem que se descobrir. Ela precisa fazer uma Tem que ter arte. esse tempinho, assim. Aí a mãe fala, ai, mas eu tenho que fazer tantas coisas em casa. Mas eu falo, não, mas coloque a criança para fazer alguma coisinha junto com você. É tão gostoso a criança pegar um brinquedinho, aprender a guardar, ajudar a mamãe a fazer uma frutinha, né? Alguma coisinha, ela já vai aprendendo. É, porque A mesmo criança que está eles. lá observando você, mas eles também querem Eu fiz participar, muito isso com meu filho, né? né? Ai, eu pedia pra ele arrumar a cama. Não Isso. arrumava, gente. Depois eu tinha que ir lá arrumar, mas Ele tá você arrumou aprendendo. a cama. Aí pedia pra lavar uma loucinha lá e vinha aquela louça cheia de gordura, fedida, né? Mas ele lavou o copo. Depois eu ia lá lavava de novo. O Isso. problema maior tá na gente. De Isso. achar que tá perdendo tempo com. Não tá. A gente tá Da onde a ensinando. gente tá tirando isso, né? A gente Do tá. quê? É, Da loucura da produtividade. Então, e- hoje você tem que fazer dinheiro, você tem que ser produtivo, você tem que fazer 1000 coisas para você justificar a sua existência. E a gente tá deixando de lado o mais importante. né? A gente como humanidade, né? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui com a gente já têm um despertar de consciência, né? E a gente quer continuar mesmo chegando a mais pessoas, né? Uhum. Com essa mensagem. A gente vai, nós estamos aqui cogitando, né, a gente montar esse trabalho mesmo, esse podcast, e a gente vai ter um dia aqui que a gente vai sentar para falar Muita coisa. só dessa parte, né, dos estágios, a Anne trazer todo esse conhecimento, não só o teórico, como o empírico, que essa informação que ela trouxe aqui, gente, para pensar. 5 anos, a criança com dificuldade De de correr, coordenação motora. Isso significa que é uma criança que provavelmente, né, de casa para uma escolinha, Da escolinha volta para para casa. casa, para atividade, para aquilo, né? Não tá. E talvez até dentro da escolinha existem os momentos de brincar Tem e os tudo, momentos. mas ainda assim Não é não é suficiente. suficiente. Porque é pensa, é pouco. meio período. Muitas escolinhas, né? É só meio período. A mãe só pode É, colocar meio período. Aí chega em casa, vai fazer um lanchinho, almoçar, né? E daí fica na tela. Fica a tarde toda na tela. Isso que nós É estamos falando isso. desse estágio pequeno. Aí a gente entra já também num outro, já que já são essas crianças aí dos 7, 8, né, até uns 10, 12. Mas sabe o que acontece, Eli? Quando a gente deixa acesso à tela, assim, liberado mesmo, as crianças acabam acessando até conteúdos que não são próprios para ela. Ah, e tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá ali. Até a gente tem um outro podcast que a gente pode trabalhar aqui, é essa questão das redes, né? Uhum. Desse universo que está se abrindo agora para as crianças. Recentemente, meu filho quis abrir uma lojinha no Instagram para vender personagens lá não sei lá, esqueci até o nome. E eu falei, tá bom, filho, bora empreender. Quanto você precisa de investimento? R$25. Qual vai ser o seu lucro? Os personagens é para ganhar R$1 aqui, 2. Eu falei, ótimo, R$25, vamos lá. Gente, ele montou a lojinha no Instagram num dia, no outro dia ele já tinha quase 500 seguidores. Maravilha. Montamos post, tudo. Aí começou os golpes, né? Manda o personagem, depois eu faço Pix.
E aí eu comecei a olhar aquilo e meu filho começou a entrar em desespero. Gente, durou uma semana o negócio, tá? A gente já chegou à conclusão que não é lugar para ele. E ele ficou muito chateado porque ele investiu um tempo, um amiguinho ajudou, mas assim, é a pontinha do iceberg, tá? Porque os que iam entrando ali, as pessoas que iam abordando ele no particular, oi, fofinho! Quem é esse fofinho? E eu que estava respondendo, tá? Então, eu comecei a ver, eu falei, gente, se ele não tem aqui uma mãe do lado agora, ele tá totalmente exposto aqui a predar, né? A tudo. A tudo, tá? Então a gente vai Literalmente. falar muito sobre isso aqui. Mas uma coisa que a gente podia falar, como que a igreja, né, a casa de Deus, pode estar ajudando. É nisso que nós vamos entrar, tá vendo? Coincidiu. Por quê? A igreja, até um tempo atrás, eh, a gente via poucas igrejas preocupadas com a formação espiritual das crianças. Uhum. Então, parecia que, vamos tirar as crianças da igreja para não atrapalhar os pais de ouvir a mensagem. E aí a gente Era coloca isso. eles lá numa sala, eles derrubam a salinha, pinta, brinca, faz. E graças a Deus, de uns anos para cá, tá todo mundo despertando para isso. As crianças vão, mas elas vão para fazer um cultinho. Algumas igrejas procuram não Isso. tirar. Na nossa igreja mesmo, por exemplo, o culto de ceia, as crianças ficam para elas entenderem o que é a ceia. Não é que elas têm uma senha lá, sabe? Cada igreja vai lidando da maneira que achar, né? Mas, enfim. E hoje, qual que tem sido aí a dificuldade? A capacitação. É. Porque a maioria das pessoas está corrido, aí você monta uma capacitação, às vezes é longe, você tem que se deslocar para lá, coordenar sua casa, seu trabalho, né? Você como voluntário. Então, precisamos aprender mais. E fora que tem outros assuntos aí sobre questão de inclusão, sobre questão de, né, de bullying e tantas outras coisas que quem está à frente hoje, né? Você já não é a tia lá da salinha que larga as crianças brincando, não. A igreja tem essa responsabilidade. Tem. E para que o dia de amanhã a gente não venha perder essas infâncias. isso. E é como eu falei no começo, é tudo com intencionalidade. Tudo a gente vai trazer pensado para aquele momento. Sim. Então, uma coisa assim que eu bati Que é muito o levar pé. até as igrejas, isso também, né? A Isso. gente ir até lá. Ir até lá. Mas uma coisa assim que eu bati muito pé quando eu era líder, né, de ministério infantil, já fui líder de também ministério de missões, evangelismo. Então tem toda essa questão também, né, que é umas experiências que eu venho trazendo comigo, que é o quê? O que que você vai falar com a criança? É só ler um texto bíblico? Tem o seu valor, sim. Mas é importante a gente estudar o texto bíblico, né? Entender a fundo o que que você está falando para a criança, trazer de uma linguagem que a criança venha entender. Esse aí é o principal. Que é a forma lúdica, porque muitas vezes ele sabe o que acontecia, assim, que eu via muito nas igrejas, né? As crianças, a tia da salinha vai lá, faz a oração, né, com o momento de falar com Deus, começa a contar a história com os recursos que ela tem, né? Tem umas crianças que as maiores, dependendo da forma que ela aborda, não tá lá boiando, dormindo, viajando, porque aquilo não é de acordo com a idade dela. Já tem crianças menorzinhas, quando você traz uma outra linguagem, as menorzinhas ficam lá olhando, o que que é isso? E Então, o desafio de muitas igrejas, eu acho trazer interessante, isso. dentro do treinamento, a Anne fala sobre isso também, Uhum. que o desafio das igrejas é quando você não tem pessoal suficiente para dividir as salas e você vai ter que ficar ali com uma salinha mista. Mista. Até nisso ela vai trazer ali Também. umas orientações de como você vai Abordar, dividir os né? bloquinhos ali Dividir. também, né? Então é coisa tudo importante. E também as brincadeiras bíblicas. Porque muitas vezes a gente não tem sempre o recurso para colocar uma atividade impressa. Mas tem brincadeiras que a gente também consegue Outra ensinar. coisa também que eu tenho certeza que é importante para algumas igrejas é usar materiais recicláveis para criar qualquer coisinha ali. Então, gente, é muito rico tudo que a Anne traz dentro, né? E é assim, é um pouco. A gente tem ali o nosso material impresso, mas ele é um pouco feito à medida, à sua necessidade ali. É um pouco adaptado, né? Existe uma base do que a gente Isso. entrega,
Mas dentro dessa base, a gente procura também trazer ali, contextualizar dentro da realidade de cada igreja, porque não é o mesmo a gente ir lá numa igreja que está formando um ministério infantil, Uhum. com os adolescentes, muitas vezes, né, que são os escalados assim, a dedo, tipo, você vai. Então, vai lá passar a linha. E então a gente E tem muitas vezes eles nem sabem o que é nem para sabe o que é fazer. para fazer. E aí a gente tem esse trabalho, né, para falar com eles. Como aquela igreja que não, que já tem uma equipe, que já está rodando, né, que O já que a está gente fluindo, então a gente consegue adaptar aí, né, para cada momento. Isso é e importante, trazer coisas que também possa agregar, né, para eles outras sempre. vivências, outros olhares, que a gente pode abordar com esse tema, com aquele outro tema, mas sempre trazendo o lúdico, que é a questão da criação junto com a criança, né, mostrar como que a gente pode contar uma história assim mais alegre, que faça realmente sentido para a Com certeza, criança. com certeza. E com os pais já é um pouco mais abrangente. A gente já vai falando de tudo, porque se o filho hoje tá pequenininho, ele vai crescendo, né? Então Uhum. já é importante, tudo que a gente conversa ali, ele serve tanto para o pai ali daquele pequenininho, quanto para o pai do O pai maiorzinho, maior. até de um adolescente, pré-adolescente, porque acaba que é mais abrangente mesmo a conversa das disciplinas espirituais dentro da sua casa, como é que se exerce, né? Que é a extensão. Aí a gente acha que só levar no domingo lá no culto ou no sábado no cultinho infantil já tá bom, mas e é dentro da minha casa? Será que eu vivo aquilo Será que que eu eu vivo? Será prego? que eu tenho ali Será? momentos, né? Então a gente trabalha tudo isso, a preocupação muito grande mesmo, tá? E a gente, da onde vem isso, né? Vem da experiência de cada uma, vem desse desejo, né, de fazer um pouquinho mais, né? Uma sementinha a mais aí. E a gente tenha também até, a gente costuma trabalhar até as nossas próprias literaturas, que eu quero que vocês entendam também, né? Que a gente também está Bom, escrevendo aí, tá? esse, Porque a esse gente daqui guerreia com as telas. Então, assim, guerreia bastante. estamos na tela, né? A gente está aqui, a gente usa esses meios, é uma coisa que eu tenho conversado muito também, né, e falo com os pais. Eu tenho ensinado meu filho, olha, a importância, como você vai usar, olha os benefícios da internet, olha o que você pode aprender, o que você pode pesquisar. Olha esse programa que meu filho gosta de música, né? Recentemente a gente descobriu um programa que é meio para você editar uma música, no sentido que você põe a música lá e ele separa todas as Nossa, que pistas, tal. Eu falei: legal. "Bom, já estou preparando aqui, futuramente vai que ele quer ser um técnico de som e tal". Então tem tantos recursos que a gente pode dar para Sim. os nossos filhos usando o virtual, usando as telas, a gente não é guerra contra e tal, mas a gente tem essa atenção que nada vai substituir O uma livro. historinha, um livrinho que você vai pegar, vai sentar do lado ali da sua criança, né, vai ler, nada vai substituir você, educador, né, de ter, por exemplo, uma literatura dessa na sua mão e ler. Não é um corte, sabe? É uma coisa completa, do começo, meio ao fim. Então, você vai começar um capítulo, você vai ler esse capítulo, tem toda. Gente, o nosso cérebro vai ficar preguiçoso se a gente ficar vendo só informação de Som. internet, de corte, né? É importante começar a voltar a ler com mais frequência e a escrever também. Não somente para gente, para nós, mas para quem tem filho em casa, ele também se espelha em você, né? Esse momento do devocional, antes de dormir, gente, quando meu filho era pequenininho, eu adorava pegar aquela Bíblia infantil e ler para ele todo dia de noite. Era um livro, era um capítulo que eu lia. Sabe, gente, era uma delícia, Você vai uma reviver tudo delícia. isso Ai, eu agora. vou! Eu tô tão feliz. Que Depois de 18 delícia. anos, gente. Que O meu filho, delícia. ele gosta muito de desenho, né? Ele gosta muito de desenhar, fazer aqueles desenhos também, aquelas artes também, né? Ele ilustrou seu livro Isso, novo que tá para lançar, né? isso, ele que ilustrou. Livro infantil. Tá vendo, gente? É sobre isso, né? Presença Presente. não vai substituir nunca a presença. Telas não vai substituir nunca a sua presença. E por que que a gente bate tanto na questão da leitura? Porque para começo de conversa, o desenvolvimento mental e cognitivo do ser humano que lê, né? É, Já faz toda a diferença. Segundo,
A gente precisa falar com propriedade hoje, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, em tudo, qualquer lugar a gente tem que falar com propriedade, em um mundo onde tanta maritaca tá falando e tá muita gente falando muita coisa. O fato da gente pegar uma história, ler uma história do começo ao fim, ou escrever uma história do começo ao fim, chega no Enem, qual que é a maior dificuldade dos nossos jovens brasileiros? Desenvolver um texto. Tem gente que não sabe, né? Desenvolver uma A introdução, redação. fazer uma introdução, desenvolvimento, conclusão. E era uma coisa tão fácil na nossa época. Pois é, né? A gente tinha as nossas dificuldades, tá? Todo mundo teve. Mas era mais Mas fácil. era o mais fácil. Então, o que é bom, por que não manter? Por que não conservar? Por que não insistir, tá? Eu falo que às vezes eu sou teimosa, que eu vou contra a cultura, mas não é contra a cultura. Ler é a favor da cultura, Uhum. né? Por favor. É a favor. Você ler, a gente vai entender, não ficar só no que as pessoas estão falando. A gente procurar artigos. A gente tem lá no Google, se você escreve Google Academy, você vai achar um outro mundo ali de pesquisas de coisas com substância. E eu lembro de um texto bíblico, acho que foi em Atos, Paulo, quando foi visitar a cidade de Bereia. Se Lembro. fala muito dos bereianos. O que acontecia? Porque o Paulo estava lá pregando e eles iam lá nos escritos, lá nos pergaminhos, não sei como que era, né, na época, e eles iam conferir se era isso mesmo que estava nas escrituras. Então, eles não estavam ali só acreditando no que estavam falando, eles iam procurar na Conferir. fonte. E lembrando que o apóstolo Paulo, ele era um homem muito capacitado. Não que os outros apóstolos não fossem, mas pela questão, né, dele ter conhecimento Mas vários os outros idiomas, apóstolos tudo. não tinham mesmo. Se você pegar Pedro, era um pescador. Que acesso Pedro É, teve à Tanto escola? é que por isso que Paulo conseguiu chegar mais longe. E acho que por isso que Jesus foi lá, Deus escolheu É. ele a dedo pós, porque ele falou, bom, aqui vai estar esse lado mais racional, intelectual, acadêmico, porque eu vou chegar em todo mundo. A mensagem de Pedro, do jeito que Pedro pregou para 3.000, vai chegar, mas Paulo também vai chegar, né? Vai chegar bem mais, vai Precisa chegar estruturar além. uma metodologia. Para mim, Romanos é uma metodologia fantástica, assim, sabe? Então, é sobre isso, realmente. Você trouxe uma coisa interessante da gente pensar. Também porque, assim, quando a gente fala de ministério infantil, ou qualquer ministério que você for fazer para Deus, até mesmo viver a palavra, é importante a gente entender o que a gente está falando que é a nossa fé. É importante a gente buscar viver aquilo de fato, porque não é somente um culto, não é somente o momento que a gente está lá com os irmãos, é a nossa vida, é a nossa essência. E é por isso que a gente tem que se capacitar. A PEC trouxe, a PEC pegou algo eu adoro já a PEC. que traz, acho que é de Spurgeon. Não, Spurgeon. Eu não sei qual que é o tema que você está falando. Eu tô tentando lembrar, porque quem trabalhou as cores da saúde, né, já foi um teólogo, um pastor de séculos atrás aí. Uhum. Eu vou, depois na edição eu vou pôr o nome Do livro certo Sem aqui. Palavras. Do livro Sem Palavras. Adoro esse livro Sem Palavras. É uma coisa de séculos atrás, que ele já Uhum. pensou, mas estava ali esquecido. E a PEC começou esse trabalho, eu acho. E hoje é maravilhoso, porque tem adultos que, quando entende o livro Sem Palavras, entende o plano da salvação. Por que ele entendeu no livro Sem Palavras? Porque ele não foi ler o livro com palavras. E só para vocês saberem o que é a PEC. A PEC é a maior missão para crianças do mundo. Temos sede aqui em São Paulo, a sede fica aqui na Santa Cruz, a sede da PEC, e elas têm trabalhos espalhados pelo Brasil inteiro. Acho que vocês nunca ouviram falar da PEC? Ah, com certeza, alguém já ouviu falar. Já ouviu falar da PEC. Já, A PEC é muito legal. Ela é referência pra gente, referência. né? E eu sei que eu sei que partiu um pouco dali, sim, essa iniciativa. Porque hoje as igrejas, todas elas trabalham isso. Sejam igrejas tradicionais reformadas, pentecostais, o plano da salvação e o livro Sem Palavras é genial. E não é uma coisa assim de agora, é que eles resgataram de alguma forma, não tenho a cronologia exata aí, mas a Anne em algum momento pode trazer isso melhor pra gente. Sim, E aí entra essa questão do adulto que fala, nossa, agora eu
entendi, legal. Eu ouvi isso, gente. Pais vendo a gente ministrar para as crianças sobre plano da salvação ali num culto infantil, e o pai por lá e a mãe, e depois eu receber essa pérola na porta da igreja da pessoa vir falar que ela, nossa, ficou muito claro para ela o plano da salvação. Ela não leu o livro com palavras. E não estamos falando de uma pessoa que é analfabeta. Então, vamos preservar isso, Sabe né? uma coisa que eu me A leitura lembrei? da Bíblia, inclusive, né? Né, nessa questão do livro sem palavras, lá na base missionária a gente tinha sempre os cultos, né, temáticos. Aí no Dia das Crianças a gente fez uma semana assim da ministração do livro sem palavras. Livro sem palavras, pessoal, é por cores, tá? E as crianças ganhavam a pulseirinha das cores. A gente fazia várias pulseirinhas, levavam e eles tinham que ministrar isso e trazer um amiguinho no próximo encontro. Gente, era uma delícia. Todos traziam priminhos, As assim, crianças são ótimos vizinhos. missionários, que eles não têm vergonha. São. A gente às vezes fala assim, E, vai ter um culto na igreja, eu quero convidar meu vizinho. Aí a é, gente vai lá, fica meio assim, vizinho, vai ter um culto. Eu sei que você talvez não pode, mas eu já vou deixar o convite e sai correndo. A criança não. Você vem na minha igreja tal dia? não, elas E ministram. elas intimam às vezes. Fala pra sua mãe, eu ligo Eles pra sua mãe. ministram. Então são excelentes missionários. Porque uma coisa que a gente percebe quando a gente trabalha muito assim, convive com crianças, é porque quando eles acreditam, eles têm aquilo como verdade. É. E é a verdade assim, que você olha e você não tem dúvida, porque a criança fala com uma convicção, não é a verdade, é isso mesmo, Deus fez isso, Jesus fez isso. E essa é a verdade que a gente precisa, né? Dar o reino dos céus, ter o coração como de uma criança. Nosso tempo tá acabando. Ai, meu Deus. Já tá acabando. Tá acabando. Mas, assim, só para reforçar, orem com nós e por nós. Eu tenho muita vontade mesmo de dar continuidade nesse trabalho aqui, e eu acho que a gente consegue sim. Consegue. E a gente, ao longo, né, desse caminhar, a gente vai trazer pessoas aqui também. Então, Sim. não vamos ser só nós aqui falando, explicando, que sim, tem muito conteúdo, né? A gente vai trazendo conteúdos que realmente vai agregar na sua vida. Mas a gente quer trazer outras pessoas aqui para conversar e se aprofundar Isso. em temas. E nós também né? podemos pensar em temas que a gente pode abordar, né? Para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais, Mandem né? temas pra gente. Sugestões, Falem, dúvidas. Traga Tragam dúvidas. tragam reflexões, porque da sua reflexão a gente pode ter um insight aqui. Tragam experiências, testemunhos também a gente aceita, né? Porque aí a gente se ajuda, tá? Mas que seja um portal aqui, né? Uma porta aqui para a gente conversar abertamente sobre diversos assuntos, desenvolver, crescer, né? E crescer junto com vocês. Porque, assim, quanto mais a gente fala, a gente ensina, mais a gente aprende. Com certeza. Então, isso também está sendo uma experiência muito boa para a gente. Geralmente, eu sou muito estudiosa, assim, eu gosto de ficar estudando, lendo e tal, aprendendo, né? Mas, assim, eu sou um pouco preguiçosa também, né? De começar e depois na primeira dificuldade, aí, né, a gente já perde o foco, né? E aí vai para outra coisa, né? Por ser, assim, multifacetária, né? Sempre fazendo mil coisas. Então, quando a coisa se complica, eu vou deixando. Então, eu demoro muito para concluir cursos, às vezes, né? Mas quando eu tenho que ensinar, gente, é uma vocês delícia. não têm ideia. Mas eu vou até o talo, assim. É um desafio, porque isso traz a segurança de eu saber, de eu chegar e saber do que eu tô falando com propriedade, com as fontes corretas, e que se alguém chega lá e me pergunta alguma coisa, tá aqui, posso não te responder agora, mas pode deixar que daqui a pouco a gente Eu também sou assim. desenrola isso. Sou muito assim também. E isso pra gente foi o forte, né? De eu acompanhar a Ene também ao longo desses anos e ver o desenvolvimento dela, da Ene que conversou comigo lá, que era só um projeto, as coisas dela. E eu fui vendo o projeto dela crescer, a empresa dela, o trabalho de recreação, ela me indicar para um trabalho e tal. Eu falei, gente, olha o crescimento da menina, né? Tipo, a mocinha não tá brincando. Eu achava que ela era até mais nova do que ela é, tá? Que ela é escondidade. A maquiagem tá? é boa, gente. A maquiagem tá boa. Escondidade, tá?
Mas, e foi essa diligência, né, no acompanhar no trabalho dela e tal, que quando teve esse chacoalhão mesmo aí, vamos botar o projeto para funcionar, chega de, né, vamos startar. E aí foi ela, né, que eu falei, bom, ela é uma executora, e isso é importante, né? E foi a surpresa de quando eu conversar com ela, né? No segundo encontro, ela já me vem com essa novidade, né? Da maternidade. Eu falei, nossa, fechou, que É agora a gente vai agora. viver tudo de novo, né? Que eu vou viver de tabela. Então vai ser muito bom as fases de crescimento e isso e daí e tal e tal. Nossa, fantástico, muito bom. E aí a gente vai poder falar até de muitas outras coisas, né? Sobre até eu lembro que uma época, aí a gente já entrando num assunto aí bem doido aí de amamentação, mas eu amamentando Sim. com o celular aqui, né? E um dia meu marido falou: não faz isso, descansa sua cabeça e tal. Depois eu fui ver o malefício disso, né? Então, gente, assunto não falta. Siga a nossa página. Se você acha que, né, para sua igreja interessa conversar com a gente, entra em contato, manda mensagem onde você puder aí. Hoje a E gente, não né, só igrejas, também projetos projeto sociais, também a gente social, está aí também para dar esse aham, suporte. uma conversa também, Isso, algum suporte online aí, tirar dúvidas, né? A gente está aberto isso aqui aí. a trazer esse suporte, essa ajuda, pensar juntos. E a gente vai estar por aqui, a gente de repente vai para o YouTube também, por enquanto estamos no Insta, tá? Mas se você não tiver o meu Zap, você vai ter o da N, ou manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça. Mas a gente tem esse desejo aí mesmo de ir abraçando cada vez mais pessoas, mais crianças, em prol do reino, né? Né? Em prol do reino. Vamos ajudar as famílias Sempre. todas, em todos os sentidos. Sempre uma mensagem final, a gente já está finalizando. Ai, eu tô Finalize. Eu pensando. comecei, você finaliza. Então, pessoal, eu estou muito feliz. Espero estar agregando na vida de vocês. Vocês já estão agregando muito na nossa. Então, venha chamar a gente, acompanhe a gente, né? Venha ver, né, a sua família tendo mais coisas legais para vocês aprenderem, se aprofundarem na palavra. Não somente os pais, mas também trazer esse novo ar, né, para as crianças, trazer esse novo tempo de vivência, onde a brincadeira está sendo uma coisa tão negligenciada, né? Vamos resgatar a infância. Vamos resgatar o que é o brincar, o que é poder se expressar como criança, porque é uma fase tão pequena, passa tão rápido. Acho que é 12 anos da vida de um ser humano. Então, vem aqui com a gente, vem falar um pouquinho, te mande todas as dúvidas que a gente vai respondendo conforme mas a gente vai responder sim, Com tá certeza, bom? gente. Então, um grande abraço, Abraço. a paz do Senhor para todos, fiquem com Deus, eu espero vê-los vocês pessoalmente. Com certeza.